Sejam bem-vindos ao dia 41 de Caminhando com Paulo. Hoje continuamos a carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas foi útil a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Antes de seguir para a nossa reflexão, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Se você está chegando nesse vídeo hoje, nós estamos caminhando 41 dias. Aqui na descrição tem o link para o primeiro dia de Caminhando com Paulo e o link para as playlists de todos os dias dessa caminhada com Paulo. E se você não conhece esse caminhar, nós iremos ler todas as cartas de Paulo. Então fique aqui conosco e se alimente da palavra de Deus. Hoje Paulo continua falando sobre a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria do Espírito Santo. Bonito que ele fala: quanto a Deus, somente o Espírito conhece tudo a respeito dele. Então, às vezes, nós não conhecemos o nosso Senhor. Estamos muito distantes dele. E a gente deseja, o próprio Espírito Santo coloca esse desejo no nosso coração de conhecer mais a Jesus, conhecer mais o nosso Deus. Quem poderá conhecer a Deus? Paulo termina falando: quem é capaz de dar conselhos a ele? Quem é que conhece a mente do Senhor? Ninguém conhece, Nenhum humano conhece, está fora da nossa capacidade. Mas Jesus nos permitiu, Ele vai, ele fala: eu vou voltar ao Pai, mas vou enviar o meu Espírito, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é capaz, nos capacita de todas as coisas, inclusive de conhecer o Senhor. Então, se você não tem uma prática, ainda, de ler a Bíblia, você que está aqui me ouvindo, nunca parou para ler a palavra de Deus, está conhecendo agora a palavra de Deus, ou já conhece, mas nunca particularmente parou para conhecer a palavra do Senhor, Muitas vezes nós vamos à missa, vamos ao culto, seja qual for a sua religião, nos alimentamos ali do que está sendo nos falado, mas a gente não tem essa prática individual de sentar e conhecer a palavra de Deus. E aí as primeiras vezes o primeiro contato que a gente tem com a Bíblia, às vezes é um pouco frustrante, porque nós não entendemos o que Jesus está falando para nós, o que essa palavra está falando para nós. Às vezes a gente se revolta com alguma passagem, porque a gente não compreende. Eu falo pela minha própria experiência de quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fiquei muito confusa. E de fato algumas passagens assim me chocavam, porque eu estava tentando entender com a sabedoria humana, e a gente não é capaz.
não é capaz de compreender as palavras e os planos de Deus na sabedoria humana. E aí eu aprendi a clamar o Espírito Santo, meio que na força da raça, porque eu queria ler aquela palavra, mas eu não compreendia. Eu falei, Senhor, por favor, me ajuda a compreender. E é isso que a gente tem que fazer, pedir para o Espírito Santo, né? Quando a gente lê, né, a gente senta no nosso momento de meditação, igual nós estamos fazendo agora, a gente lê a Bíblia, e antes e depois, né, Senhor, Espírito Santo, me mostra o que essa palavra quer dizer, me ajuda, me ensina a compreender, né, me revela o que ela tem para mim, porque é uma verdade a ser revelada, não é na sabedoria humana, não é lendo aqui e compreendendo e buscando na sabedoria humana, não é. A palavra de Deus é uma verdade a ser revelada. Por quem? Pelo Espírito Santo. E Paulo já vinha ensinando isso, né? Paulo vem nos ensinando todos os passos para a gente chegar até Cristo. E esse é um passo muito importante. Compreender que a verdade de Deus é uma verdade revelada. Então nós precisamos clamar todos os dias o Espírito Santo para que Ele nos revele quem é Deus. E olha só, o Espírito, ele conhece os planos mais profundos e escondidos de Deus para nós, né? Então o Espírito, Deus, né, conhece todas as intenções do nosso coração muito melhor do que nós mesmos. Por isso, quando a gente quer fazer algo, deseja algo, pergunta ao Senhor, Senhor, por que eu quero isso? Sabe? Porque Ele sabe melhor do que a gente mesmo. Senhor, revela para mim o real motivo de eu querer tomar essa atitude, de eu querer fazer tal coisa. Porque às vezes a gente acha que tem reta intenção, que tem uma boa intenção com aquilo. Mas Deus conhece o mais profundo dos nossos corações. E às vezes Ele revela para nós que essa intenção não era tão boa assim. Mas a gente não conseguia enxergar. Quantas verdades estão ocultas dentro do nosso próprio coração e a gente não consegue acessar. Não consegue saber. Mas Deus sabe, porque Ele conhece o mais profundo de nós. Então peçamos, né, Senhor, revela para mim. O Espírito Santo, Ele revela tudo. Tudo. E não devemos falar por nós, mas devemos falar pelo Espírito Santo. E olha só, Paulo fala, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Sabe, não, às vezes não adianta, gente. Você quer explicar ali para a pessoa uma coisa, e você já começa a usar, inclusive, das suas próprias palavras, porque você está insistindo naquela situação, e a pessoa não compreende. E ela não vai compreender. Porque só se entende aquilo que é espiritual as pessoas que são espirituais. A pessoa que já entende, né, já tem o Espírito Santo para revelar aquela verdade ali. Se a pessoa está fechada ao Espírito Santo, se ela não é uma pessoa espiritual, ela não vai compreender. Então a gente deve orar para que a pessoa seja tocada, né, se abra ao Espírito Santo. Porque de fato ela não consegue. Porque a mente humana é incapaz de compreender a verdade de Deus. Incapaz. Nós precisamos do Espírito Santo para isso. E se estamos fechados a Ele, não compreendemos nada daquilo que vem de Deus. Então isso é muito importante também, para que a gente não insista em situações que de fato não vão levar a nenhum lugar. Não é? Então, que nesse dia a gente possa clamar o Espírito Santo a nós e àqueles a quem amamos, para que Ele nos revele as suas verdades. Que Deus abençoe você e a sua família e nos vemos amanhã.